Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a crítica de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Essa crítica vai ter alguns spoilers, então se tu não quiser pegar spoiler, já fica avisado. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu gostei bastante do filme. Ele tem uma premissa boa, ele tem um desenvolvimento interessante, mas ele infelizmente não é o que o público esperava. E se tu esperava muitas coisas grandiosas, tu vai se decepcionar. Porque assim, eu sou bastante fã do Sam Raimi, eu gosto da forma como ele traz histórias mais intimistas e reflexivas, e é justamente isso que o filme faz, e é por isso que é um problema. A Marvel vendeu Doutor Estranho 2 como sendo um blockbuster megalomaníaco, algo no pique de Ultimato. E não é. Não vai ser, nunca vai ser. O problema todo do filme não é só alguns eventos que acontecem ali no meio, né, algumas partes meio desconexas. O problema grande, o verdadeiro grande problema do filme é o nome. É a forma como ele vai pro grande público. Porque, bora ser sincero, eu sou nerd, eu admito, eu sou nerd, minha namorada é nerd, meus amigos são nerds. Se fosse Doutor Estranho na casa da Dona Joana, eu ia. Ela ia, meus amigos iam. Se fosse Doutor Estranho contra o satânico Doutor No, eu ia. Porque é o Doutor Estranho. Só que aí, o grande público não ia. O grande público ia ter uma pequena aversão, porque apesar da galera estar começando a ter esse interesse maior por público nerd, quadrinhos e coisas do tipo, ainda não tá no mesmo pique que eu e as outras pessoas de comprar qualquer coisa. Porque eu admito, eu compro qualquer coisa. Eu posso não gostar, mas eu vou estar lá pra assistir. Tipo, não, ok, Morbius é uma abominação, né? Morbius, deixa quieto. O ponto é, o grande público precisa de um chama, precisa de algo que atraia a atenção. E aí entra a ideia, multiverso da loucura. A gente já fez WandaVision focado na Wanda, né? A gente construiu a Wanda para ter um arco muito maior do que todas as participações anteriores em filmes da Marvel. Ok, a gente teve Loki, que brinca com o conceito de variante, onde a gente aprende o quê? Cada ação pode criar um universo diferente, completamente novo. O que é um conceito bem antigo, pra falar a verdade. Tu já sabe disso. Qualquer atitude, se eu sacudir a mão pra direita ou pra esquerda, eu já criei um novo multiverso. Um novo universo, no caso, né? Multiverso é um conceito mais amplo, mas enfim. Eu já criei uma ramificação. Só de estar aqui fazendo um vídeo já é outra ramificação. Então, assim, a série do Loki brinca bastante com isso. E é isso que vai construir o pontapé inicial de um multiverso da loucura. Só que o problema não é de fato o multiverso da loucura. O filme foi vendido como algo maior do que ele é de fato. Multiverso da loucura, na verdade, é um olhar intimista de autorreflexão. Ele é um filme que vai olhar pra dentro do Strange e falar: e aí, o que tu quer ser daqui pra frente? Tu quer ser mesmo esse cara que todo mundo acha que tu é? Ou tu quer ser mais? Tu quer ser melhor? É a mesma coisa com a Wanda. A Wanda passa o filme inteiro tentando alcançar os filhos. Não, porque eu sou mãe, eu quero proteger eles. Pra no final perceber que ela é do que os filhos têm que ser protegidos. O filme traz essa construção. Tanto é que essa semana tiveram algumas pessoas perguntando do Sam Raimi no Twitter algumas coisas sobre o Multiverso da Loucura. E teve um cara que fez uma pergunta-chave pro Sam Raimi, pro Doutor Estranho, pro Sam Raimi. Resuma Multiverso da Loucura em 3 palavras. E ele resumiu como uma visão espelhada. É só isso o filme. Não tem multiverso da loucura, não tem trocentas coisas acontecendo. É um filme que foca em como o Doutor Estranho se percebe. Ele vai ver ao longo do filme várias versões dele mesmo deturpando tudo que ele representa, sendo algo além do que ele achava que ele era, sendo completamente diferente de como ele se vê. E disso ele vai tirar conclusões e vai seguir a vida dele. Essa é a obra. Só que aí durante isso tem o fato de que a Wanda tá tentando destruir o multiverso pra pegar os filhos, tem a trama da América Chaves que se sente culpada pela morte das mães e acaba tentando fazer a coisa certa, é muito insegura de si, mas aos poucos ela vai adquirindo confiança, enfim. Tem vários eventos ao redor, mas o principal é como o Doutor Estranho quer ser.
O que ele se vê? Como ele se percebe? Será que ele é franco consigo mesmo? Será que ele consegue lidar com os próprios problemas? E a resposta é não, né? Mas enfim, essa é a história do filme. Só que aí quando tu chega e vende pro público, multiverso da loucura, a galera cria mil teorias. A Marvel divulga um trailer em qualidade baixa pra causar ambiguidade visual, pra galera não saber se é a Capitã Marvel ou se é o Homem de Ferro Superior. A Marvel divulga spot, divulga teaser mostrando o escudo da Capitã Carter, ou então a cadeira do Xavier, o Xavier falando no trailer. Tudo isso vai incitando o público a esperar mais do que de fato é. E é aí que mora o problema. O filme todo é vendido como uma obra gigantesca, e apesar de que era pra ter sido, porque tem 40 minutos de filme que foram cortados, acaba sendo algo diferente. Só que a Marvel já vendeu uma ideia grandiosa, então não pode voltar atrás. E aí quem que é o culpado da história? Sam Raimi. Ele leva a culpa por ter feito algo diminuto, algo contido. Apesar de ter variantes, de ter outros conceitos ali, o filme ele é bem contido. E é por isso que o público não tá gostando. Porque venderam algo maior. Só que assim, o filme funciona, né? Dentro da premissa ali dele, que não é multiverso da loucura mais, e sim uma visão espelhada, a história funciona. A história é bem amarrada, ela tem uma trama boa. O problema é o ritmo. A gente vê o começo do filme ele focado no Strange e na Wanda. Depois o filme vai pra um ritmo um pouco mais corrido, onde eles têm que deter a Wanda. Eles acabam caindo. O Strange e a América Chaves caem numa terra paralela, onde eles descobrem que, na verdade, o Strange é a maior ameaça de todos os tempos. E aí depois continua nessa corrida pra encontrar o livro de Vishanti, que teoricamente é a antítese do Darkhold, pra no final voltar e deter a Wanda com o Strange zumbi e a América Chaves autoconfiante. E aí no final eles lembram: né? O Strange tá sofrendo. Isso é um pouquinho problemático, mas no geral até que é bem decente. Tem outros aspectos do filme também que incomodou muita gente, como por exemplo os Illuminati. E aqui, pra mim, é um ponto alto do filme. Apesar de muita gente reclamar, eu gostei pra caramba, porque é genial. É simplesmente genial. A Marvel, nessa incrível ideia de apresentar um multiverso pros fãs, perdeu tempo esquecendo que tem muitos conceitos que não dão tempo de ser trabalhados num único filme, como são os Illuminati. Não tinha tempo de construir a equipe gradualmente para apresentar eles na história e depois pegar e eliminar o grande X da questão, que é: o Strange não é tão ruim assim. Então o que eles fazem? Eles trazem uma versão variante dos Illuminati. Não é alternativa, é variante. Inclusive, na hora que eu gravei essa parte, né, eu tinha esquecido um detalhe importante, que é o seguinte: é por isso que, teoricamente, cortaram o Homem de Ferro Superior. Porque não tem, tu não vai me convencer de que não tinha Homem de Ferro Superior desde o começo no roteiro, que isso é pira da minha cabeça. Eu tava discutindo com a minha namorada isso. É muito plausível que a Marvel tenha cortado por conta de encaixar a proposta com variante. Se for uma variante, eles não podem usar o Tom Cruise. Teria que ser o Robert Downey Jr., só que não dá pra trazer o Robert de volta. Então o que eles fizeram? Simplesmente cortaram. Já que todos ali são variantes, não dava pra ser outro ator pra fazer o mesmo personagem numa linha do tempo diferente. É diferente do caso do Tobey e do Andrew, que são realmente outros universos, e não variações do UCM, entendeu? Tem também o caso de que eles reaproveitaram os Ultrons, né? Só que ali ficou um negócio extremamente largado, o que colabora pra galera que não gostou do filme, falando que o roteiro é meio quebrado e tal. Tem muitas coisas que ficaram sem explicação nenhuma, como é o caso dos próprios Ultrons. Eles simplesmente estão ali, tem a paleta de cores perfeita do Homem de Ferro Superior, mas não tem explicação. Eles simplesmente estão ali porque sim, e são os sentinelas ali dos Illuminati. E é isso. Tá ligado? Se tu não entendeu, te vira. É por isso que o Arif é tão importante pra essa obra. Eu percebi isso agora. A gente tem ali a Capitã Carter. Por que ela tá ali? Porque nesse universo ela se tornou a Capitã ao invés do Steve. A gente tem a Capitã Marvel. Por quê? Porque nesse universo a Maria se tornou a Capitã Marvel ao invés da Carol. A gente tem o Reed Richards, que no caso é o John Krasinski. Por quê? Porque o Reed ainda não foi apresentado, mas nesse universo ele já foi apresentado e ele se tornou um membro dos Illuminati. A mesma coisa do Raio Negro, do Xavier e do Doutor Estranho. Todos eles estão num ponto de vida diferentes, tomaram escolhas e rumos diferentes do UCM e acabaram chegando ali.
Então, o filme aborda de forma muito mais dinâmica o conceito do que simplesmente pegar e construir passo a passo. É por isso que eles parecem tão largados, é de propósito. Assim como eles são extremamente arrogantes, porque são uma visão espelhada. Eles são propositalmente arrogantes e fracassados. Eles se acham incríveis, eles se acham geniais, eles se acham o suprassumo da inteligência. Pô, o Reed Richards vira pra Wanda, que tá ali pra matar todo mundo, e fala: Ah, então, o Raio Negro, ele acaba contigo com um sopro, sua boboca. Aí o Raio Negro vai lá. O Reed vai lá e se estica pra pegar a Wanda. Já era. A Capitã Carter, eu posso fazer isso o dia todo? Morre. A Capitã Marvel morre esmagada por uma estátua. E o Xavier tem uma morte cerebral. Mas assim, o ponto é, todo mundo ali parece deslocado, todo mundo parece artificial, de propósito. Porque a equipe, ela existe com o único intuito de apresentar para os fãs o que são os Illuminati, apresentar o conceito de incursão e preparar território para os verdadeiros Illuminati. Preparar território para um filme futuro. E é esse um dos defeitos do filme, porque o Sam Raimi ele só faz filme contido. A partir do momento que ele tem que fazer um filme um pouco mais prolongado, ou que tem que preparar terreno para algo à frente, ele não consegue. Então acaba que o arco do Strange é reduzido a algo simples, tipo, pô, tu tem que ser melhor. O arco da Wanda é reduzido a, ó, tu queria ser mãe, tu virou um monstro. E o arco da América Chaves é, ô guria, tá tudo certo, tu não foi culpa tua, tu era só uma criança, agora vai lá e faz bonito. É isso. Ele não pode desenvolver muito porque cada filme tem que ter um arco de evolução. É o mesmo problema do Homem-Aranha no CM. Cada filme tinha que ter um arco de evolução. Então ele nunca podia ter chegado no ponto que ele chega em No Way Home. No Way Home ele só tá daquele jeito porque é o final de uma trilogia. Assim como Homem de Ferro 3 é o final de uma trilogia. Cada filme lida com um arco separadamente. Doutor Estranho 2 não é o ápice do Strange, por isso não podia ser maior. Só que aí, como eu disse, tem que preparar os Illuminati. Por quê? O Strange vai ser o líder dos Illuminati. Ele viu toda aquela realidade, viu toda aquela galera se preparando para algo eventual e aprendendo o conceito de Illuminati, de multiverso e de incursão. Ele vai pegar e preparar o terreno para os Illuminati do UCM. Para eles, então, se juntarem e causarem as guerras secretas, no caso, né? Impedindo as incursões ali e criando as guerras secretas. Mas o problema é, o filme é um cliffhanger gigante. Apesar da história ser boa, da narrativa ser legal, da Wanda, no final, se arrependendo de todos os pecados dela e se sacrificando, o filme é só um cliffhanger gigante. Isso acabou me lembrando de outra coisa que eu não comentei quando eu gravei também. É porque eu tava com um pouquinho de fome, acabou que eu fiquei meio zonzo assim e tal, e acabou que eu esqueci de gravar. Mas assim, mais uma coisa que eu tava discutindo com a minha namorada. O problema desse filme é também. Eu sei que eu falei muitas vezes a palavra problema, me desculpa, mas é porque são detalhes, são poucas coisas, mas incomodam bastante. Entende? Tipo assim, a obra do filme, no geral, ela é decente, ela tem tramas boas, ela tem aspectos legais. Só que o problema é, fica muito no conceitual e na prática acaba dando um pouquinho de problema. E assim, a gente tava discutindo, eu e ela, sobre o final do filme. Porque é muito artificial a Wanda, que foi corrompida pelo Darkhold, simplesmente desistir de ser do mal porque sim. Porque assim, pra ti que, sei lá, é ateu, não acredita em muitas coisas, bora pegar um momento fé cristã aqui, tá? Só pra fim lúdico. Momento fé cristã. Imagina que tua mãe, ela é religiosa, né? Ela é muito conservadora assim e tal, e tu resolve ir pela contramão, só pra contrariar. Tu resolve virar satanista. Só que aí tu encontra um livro do mal que te domina, né? Ele promete pra ti coisas inalcançáveis, o impossível, e tipo, te entrega todos os teus sonhos na tua mão. Eu sei que isso não é real, eu sei que isso não existe, por isso é um exemplo, tá? Mas enfim, tu pega um livro que te promete tudo o que tu quiser, literalmente tudo. Quer uma namorada? Vai ter uma namorada. Quer uma casa? Vai ter uma casa. Quer aquele cara que chutou teu cachorro uma vez pra ser atropelado por um ônibus e uma Kombi logo em seguida? Vai acontecer também. Tudo isso o livro te promete. Como é que na última hora, lá no finalzinho, quando tudo tá pra se resolver, do nada tu pensa, ah não, acho que eu passei do ponto. Porque assim,
tu não tem vontade própria quando tu tá com Darkhold. Ele vai te manipulando. É tipo o lado negro da força, ele te seduz. Então, não faz muito sentido a Wanda, por livre e espontânea vontade, decidir: eu não quero mais ser corrompida pelo Darkhold. Não dá. Não dá. O que poderia ter terminado de uma forma muito mais agradável e muito mais plausível para um cliffhanger seria se a Wanda simplesmente tivesse prendido geral numa dimensão própria, começando uma espécie de dinastia M na Marvel. Isso faria mais sentido. Porque ela simplesmente fica boazinha do nada porque... ai meu Deus, meus filhos estão com medo de mim, vou morrer. Não dá, cara, não vende a história. Não faz muito sentido, entendeu? Eu não curti muito esse aspecto. Mas, de novo, tem elementos positivos, tem elementos negativos. O problema é que eu tô em conflito sobre qual parte do roteiro é boa e qual é ruim. Porque tem muitas coisas boas, mas também tem muitas conveniências de roteiro. Como a Wanda fica boa do nada. Como a Wanda ser escolhida pelo capeta pra ser a avatar dele na Terra. Ou então o fato de que a Wanda é burra e não pensou, pô, é só eu casar com alguém de verdade que talvez eu tenha meus filhos. Mas enfim, né, é isso que a gente conclui do filme. É um filme bacana com alguns defeitos e alguns atropelos, mas nada que vá destruir a experiência. O filme só é ok. E isso é meio deprimente, porque... pô, dava pra ter feito algo melhor, dava pra ter feito algo mais elaborado, entendeu? O arco é bom, não me leva a mal, o arco é bom, ele é decente. Mas ele foi jogado de lado pra apresentar conceitos muito grandiosos pros fãs, porque esse filme, na verdade, ele é só uma introdução. Venderam como se fosse a parada final. Vai resolver tudo aqui. E aí no final, não. Isso daqui é só a intro. O resto vem depois. E então acaba que o filme fica com esse gostinho de quero mais, mas não porque é decente, porque é da hora. E sim porque faltou. É pela ausência que ele é interessante, não pelo excesso. Agora é a hora que eu faço a observação do roteiro do filme considerando o roteiro vazado. Tem muita gente falando, ah lá, o cara confiou em roteiro vazado de random na net. Só que aí se pergunta, como é que pode um random na net acertar 98% do roteiro? Tá, é um número chutado? É um número chutado. Mas quase todo o plot do filme tá igual. Com exceção das partes em que tem participações especiais. Só me diz isso. A Marvel interferiu em alguma coisa nesse filme que acabou afetando a estrutura dele. Porque a morte dos magos estava no roteiro, a participação dos Illuminati estava no roteiro, com a formação que tá ali, inclusive, trocou só, no caso, o Ioan Gruffudd pelo John Krasinski. Teve também a condução geral do filme, começando com o Strange acordando de um pesadelo, depois indo pro casamento, depois lutando contra o Gargantos, encontrando a América Chaves, indo pro Camartage, pedindo ajuda da Wanda, descobrindo que a Wanda era do mal, lutando contra a Wanda, depois indo pra outra dimensão, depois voltando pra outra dimensão, depois sendo interrogado pelos Illuminati, depois sendo julgado, depois quase morto, depois jogado pra outra dimensão, depois possuindo o cadáver, depois voltando. Tudo isso tava no roteiro vazado. Incluindo até a forma que o Strange psicopata lá da putaria saiu de controle morrendo. Tudo tá no roteiro vazado. Então me diz como é que justamente as participações foi erro do roteiro. Foi invenção do cara. Aquilo tava programado. Era pra ter acontecido. Só que aí como a Marvel foi lá e tirou, ficou essa sensação de... peraí, era pra ter tido mais alguma coisa. Eu sinto que tinha mais alguma coisa. Dá essa sensação meio esquisita. E é isso que faz o filme ser medíocre. Esses eventos que faltaram pra conectar as coisas. Porque o filme ele traz um furo de roteiro até pro próprio Arif. Por exemplo, a Christine Palmer era pra ela ter morrido. Por quê? A morte dela é um ponto fixo no tempo. O Arif falou isso. Ponto fixo no tempo transcende a animação, transcende a lógica do Arif em si. Em algum ponto dentro do UCM a morte dela vai acontecer. Entendeu? Ela vai morrer, de fato, em algum lugar. No caso do roteiro vazado, essa cena tinha acontecido antes dele encontrar a América Chaves, o que causaria um trauma um pouco maior. Só que por algum motivo mudaram esse ponto fixo pra ser o Strange ser um escroto. E tá aí o resultado. Enfim, né, essa era só mais uma observação mesmo que eu queria fazer. Era pra ter mais alguma coisa, por isso fica essa sensação esquisita quando tu vê o filme. Mas enfim, né?
Eu sei que no final o Strange ele consegue possuir o Strange zumbi ali que morreu logo no começo do filme. Acaba derrotando a Wanda, fazendo a Wanda perceber que ela estava errada desde o começo e destruindo o Darkhold, todo o castelo Undagor. E aí no final o Strange é visitado pela Clea, que a gente sabe que é a esposa do Doutor Estranho nos quadrinhos. E ela fala que ele causou uma incursão e que por isso eles precisam. Ela precisa ir com ele pra consertar tudo isso. E aí acaba o filme, né? Com a cena pós-créditos ali. Tem a outra cena pós-créditos do Bruce Campbell também, mas é algo bem rápido e é só uma referência a Evil Dead. Mas enfim. O pique do filme é bom. A direção do Sam Raimi é muito boa. A forma como ele dá as explicações dos eventos numa pegada mais meio metafísica, com o PNG do Strange oscilando, o PNG da América Chaves oscilando, enquanto tem de fundo a Wanda fazendo um ritual e a câmera joga de um lado e de outro, vira de cabeça para baixo, vira de lado, pega uns ângulos assim, dá uns closes em situações específicas, faz jump scare e coisas do tipo, além de umas piadas um pouco contidas, traz um trabalho legal. É meio datado, mas eu gostei, é um negócio retrô. Tem um pique meio retrô esse filme. Então, assim, ele trabalha muito bem a direção, só não a história. Então, assim, é um filme bom, mas ele não é nada além disso, né? É um filme ok, digamos assim. É um filme bem ok. Enfim, o que vocês acharam do filme? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que eu tô maluco de achar que o filme é além do que tá ali na cara? Ou de falar que o filme, na verdade, ele é muito intimista, sendo que não, ele só é ruim mesmo? Ou vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, bora trocar uma ideia. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilha com os amigos também, que me ajuda demais. E é isso. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima e tchau!